Como esse mesmo ministro pode falar em legalidade diante de tantos processos ilegais que passam diante do nariz dele? Que ilegalidade de ocasião é essa dele? Essas pessoas não eram para estar sendo julgadas pelo STF, mas estão brincando com a vida alheia, com a vida das famílias que estão aqui fora sofrendo. E se fosse o pai de vocês, como é que seria? É muito bonita a história do golpe, da tentativa de golpe. Porque, na realidade, o golpe quem levou fomos nós. Mas o ministro Alexandre de Moraes não diz que ele que está usurpando esse poder. Porque ele pega tudo que é votado dentro dessas duas casas, dentro do Senado e dentro da Câmara. E eles lá no STF, em uma decisão, em uma canetada, derruba o que foi votado. Derruba praticamente o parlamento. Isso sim é golpe de Estado. Mas ninguém fala nada. Por quê? Porque em sua maioria estão sendo favorecidos. Os únicos que falam são os opositores que estão sofrendo na pele a perseguição. E hoje, se a gente tem um país polarizado, pessoas com ódio, a culpa é sua, ministro Alexandre de Moraes. Todo santo dia um advogado é feito de chacota no Supremo Tribunal Federal. Sumiço de processos em Brasília causa grande reviravolta e a advogada do 8 de janeiro faz acusações gravíssimas contra o ministro Alexandre de Moraes e ela agora colocou a boca no trombone e vai mostrar coisas aqui que o Brasil ainda não viu. Preste bastante atenção nas acusações e naquilo que essa advogada que está acompanhando desde o início falou sobre esses processos, sobre os patriotas que estão presos e sobre o ministro Alexandre de Moraes. Mas, senador, eu gostaria muito de não estar aqui hoje pedindo que o devido processo legal seja cumprido, que as garantias constitucionais dessas pessoas sejam preservadas. Eu não queria, de fato, mas todo dia a gente ouve os ministros do STF que mais parecem influencers aparecendo na televisão e falando, fazendo piadinhas e chacota com a dor e o sofrimento alheio. O ministro, que hoje é presidente do STF, falou que a anistia não caberia porque essas pessoas não estão condenadas, todas em sua grande maioria. Ora, veja bem, o ministro agora fala em legalidade. Como esse mesmo ministro pode falar em legalidade diante de tantos processos ilegais que passam diante do nariz dele? Que ilegalidade de ocasião é essa dele? A gente não está numa mesa de self-service, onde a gente escolhe o artigo que tem que aplicar e o artigo que não tem que aplicar. Os artigos da Constituição, os direitos fundamentais das pessoas, que são cláusulas pétreas da nossa Constituição, que não podem ser modificados ou abolidos, eles têm que ser utilizados. E não é o que acontece hoje. Essas pessoas não eram para estar sendo julgadas pelo STF. Na nossa doce ilusão, no dia 8, 9 de janeiro e dias seguintes, ali, a gente acreditava que teríamos um processo justo. A gente acreditava que essas pessoas que iriam passar pela audiência de custódia iriam ser liberadas porque aquela prisão era completamente ilegal. As pessoas que estavam aqui dentro do Senado, a casa que menos sofreu dano no seu plenário, todas as pessoas que foram presas dentro do Senado estavam dentro do plenário. E ficaram dentro do plenário porque a polícia aqui disse que era o lugar mais seguro. Mas, na verdade, eles estavam sendo feitos reféns até receberem ordens superiores de prenderem essas pessoas. Mas estão brincando com a vida alheia, com a vida das famílias que estão aqui fora sofrendo. E se fosse o pai de vocês, como é que seria? É muito bonita a história do golpe, da tentativa de golpe de Estado. Até daria uma série bonita do Netflix ou de algum canal de streaming. A história do homem-bomba, que usava fogos de artifício, parece que a gente está diante de um festival folclórico. Um golpe sem armas, pessoas sem poder de dar o golpe, ninguém para assumir aquele poder quando o golpe fosse dado, pessoas que esperaram a polícia chegar, grandes criminosos que esperam a polícia chegar.
Diferente daqueles que essa justiça, que se diz justiça, não foi capaz de ir atrás, que foram os que escalaram os prédios do Congresso. Só temos uma pessoa presa que a gente tem imagens de fato, que é aquele rapaz do relógio, que por sinal a Polícia Federal colocou as imagens, eu até agradeço por isso, depois de mais de um ano, colocou as imagens, e aquele cidadão lá, ele passa por todas as casas. 2 minutos depois dos manifestantes chegarem na frente do Congresso, aquele cidadão já estava dentro da sala das lideranças, tocando fogo na sala das lideranças. E eu questiono a quem não conhece, quem está assistindo em casa, que não conhece o Congresso. Alguém de vocês sabe onde é a sala da liderança aqui no Congresso? Porque ela não é exposta para todo mundo. Então só sabe quem conhece. O que é que esse homem, 2 minutos depois, estava fazendo lá tocando fogo? Sozinho. Posteriormente, ele estava na Praça dos Três Poderes, jogando pedra na polícia. Depois, ele estava dentro do Palácio do Planalto, derrubando o relógio. O mesmo homem. Um homem foi capaz de danificar a Praça dos Três Poderes. Ele está preso, mas também justifica uma condenação de 17 anos. Quebrar vidraça é tentativa de golpe de Estado? Se for, eu desconheço tudo que eu estudei sobre golpe, sobre os golpes que foram dados nesse país. Talvez um dia a gente tenha o prazer de ouvir essa história sendo contada de forma diferente, porque na realidade o golpe quem levou fomos nós. Mas o ministro Alexandre de Moraes não diz que ele que está usurpando esse poder, porque ele pega tudo que é votado dentro dessas duas casas, dentro do Senado e dentro da Câmara. E eles lá no STF, em uma decisão, em uma canetada, derrubam o que foi votado. Derruba praticamente o parlamento. Isso sim é golpe de Estado. Mas ninguém fala nada. Por quê? Porque em sua maioria estão sendo favorecidos. Os únicos que falam são os opositores que estão sofrendo na pele a perseguição. Mas é muito bonito dizer que estamos defendendo a democracia e dar discurso, como a gente ouviu do ministro Alexandre de Moraes essa semana, queriam explodir o STF com fogos de artifício. E o ministro disse nessa mesma fala, senador, que isso tudo foi criado pelo gabinete do ódio. Um gabinete que eles criaram na vã ilusão deles, na cabeça deles. E hoje, se a gente tem um país polarizado, pessoas com ódio, pessoas doentes mental, como aquele rapaz que foi lá e se explodiu o rojão, né, na cabeça. A culpa é sua, ministro Alexandre de Moraes. O senhor teve a oportunidade e tem a oportunidade diariamente de pacificar esse país, mas escolhe não fazer. Escolhe deixar pessoas inocentes presas. Escolhe deixar pessoas com problema de saúde grave padecendo dentro de um presídio. Ilustríssimo ministro Alexandre de Moraes, porque ele conseguiu um feito histórico no direito brasileiro. Ele consegue ser a vítima, ele consegue ser o acusador, ele consegue ser o juiz de garantia, ele consegue ser o julgador e ele consegue ser o juiz da execução. E o ministro Barroso, que fala em legalidade, assiste tudo isso fazendo piada. Piada com a cara da população brasileira. E aí a gente vai e volta um pouco na história e vamos trazer o julgamento do Lula, né, que eles tanto criticaram. Lula teve direito a todas as instâncias. Lula foi julgado por vários juízes e mesmo assim descondenaram para ele concorrer a uma eleição. O Lula teve o rito do processo dele e as defesas dele todas sendo analisados não só por um único juiz, mas por vários. E mesmo assim, eles falam em ilegalidade. É muito bonito o discurso de vocês. E agora vem para a prática. Cadê aquele pessoal que defendia direitos humanos? Direitos humanos, porque vocês que são contra os direitos humanos. Cadê esse pessoal quando Clesão morreu? Todo santo dia, um advogado é feito de chacota no Supremo Tribunal Federal. Todo santo dia, um advogado tem que ir presencialmente pegar a cópia de um processo em pleno 2024. Pedir, se implorar em processos físicos e sigilosos,
Confesso que até o meu medo ali, quando o ocorrido lá até eu saber de tudo do ocorrido lá do rapaz que soltou o rojão na frente do STF, era que explodissem e sumissem com os processos. Com as provas das ilegalidades que o ministro cometeu. Eu confesso que eu tenho medo que isso vire chamas em algum momento da história. Porque aí a gente vai perder ali o fio de como começou aquela ilegalidade, já que é tudo físico. Né? E eu juro, confesso que até as comarcas mais distantes do estado do Ceará, os processos são eletrônicos hoje em dia. Afinal de contas, passamos por uma pandemia onde tudo era feito eletronicamente, mas na Suprema Corte Brasileira a gente tem processos físicos e sigilosos. Processos que faltam páginas, inclusive. Que você entra, ele mesmo eletrônico, ele falta algumas páginas ali, como os pedidos de prisão dessas pessoas. É assim, é inacreditável o que a gente está vivendo, e mais inacreditável ainda é ver pessoas defendendo. Eu tenho um cidadão que está no meu Instagram, que todo dia ele manda mensagem implicando comigo, né? Sobre essa questão de golpe. Todo dia ele diz, é porque esses golpistas e não sei o quê. Aí ontem eu mandei um vídeo, até foi do Instagram da deputada Bia Kicis, do que aconteceu em 2017 aqui na Esplanada. Daquela quebradeira que foi inclusive financiada pelas centrais dos trabalhadores, né? Que trouxeram 800 ônibus, um negócio assim nesse sentido, que quebraram vários prédios públicos, inclusive o Congresso Nacional. Aí ele pegou e disse assim, mas doutora, isso daí era tentativa de golpe? Eu digo, e qual é a diferença do 8 de janeiro, meu amigo? A diferença é que esses do 2017 eram mais violentos do que os do 8 de janeiro. 8 de janeiro, eu costumo dizer que as pessoas foram inocentes demais. E acredito que ainda continuam sendo inocentes demais, esperando um super-herói que talvez a salvem das garras do maligno. Tem sido muito difícil conviver com todas as famílias diariamente, com o sofrimento, com as dores, com as mensagens desoladas, com senhoras grávidas perto de ter neném, como eu tenho um cliente que está preso, a esposa dele está grávida perto de ter a criança e o ministro não solta ele por essa alegação de risco de fuga. Os pais que têm seus filhos presos, como a dona Rosângela, os outros que tiveram que deixar o seu país, que tiveram que levar suas crianças debaixo do braço e que hoje também estão vivendo uma ilegalidade na Argentina. Tivemos essa semana 3 deles presos, depois que foram renovar o asilo. Mas o mais interessante dessa história é que eles estavam com o asilo renovado, terminaram de renovar o asilo e alguém entregou eles para a polícia. Asilados políticos, segundo a própria lei da Argentina, não podem ser presos, porque eles são perseguidos politicamente. Mas mesmo assim eles foram. Estão os 3 detidos em um país estrangeiro. A própria polícia da Argentina se preocupa com a situação de prisão dessas pessoas, porque lá eles estão presos com criminosos comuns. E isso é um risco para a vida deles. Enquanto a justiça da Argentina não decide qual será o futuro dessas pessoas, já que a lei argentina diz que eles não podem ser extraditados, a gente busca informações que vêm meio atravessadas. Mas a gente vai continuar lutando pela defesa dessas pessoas, para que elas consigam asilo de uma forma segura, um asilo permanente, para que elas possam continuar a vida delas. E eu não digo continuar, mas reiniciar. Porque quem sai do seu país em busca de proteção, em busca de não ser preso, não pode dizer que vai recomeçar. Ele vai ter que deletar tudo que ele viveu. Porque só quem passa um dia, pelo menos, dentro do cárcere, sabe o que é aquilo. Mas, para finalizar, eu digo a todos os familiares que estiverem me assistindo, as meninas do Clezão e a Jane, e a Rosângela,
os familiares ali do Marco Alexandre, todos os presentes, meus colegas advogados, contem com a minha luta até o último dia dessa injustiça. Não só por vocês, mas por mim e pela minha família. Porque eu quero viver em um país onde você tenha direito a ser livre, a se expressar, a se manifestar. Eu quero viver em um país democrático, de fato, não em uma democracia relativa. E é por conta disso que eu irei lutar, não só para que as nossas leis sejam restabelecidas, como também para o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros que estão sendo omissos nessa situação respondam pelos atos que estão cometendo com essas pessoas. Obrigada. E diante de todas essas atrocidades e essa bagunça que tem acontecido ali em Brasília, nós ficamos perguntando até onde que isso pode ir e quando é que o povo brasileiro vai acordar e alguém vai fazer alguma coisa, porque provas, denúncias, acusações, tudo isso nós já temos aqui. Mas o que nós queremos saber, pessoal, é realmente que hora que vão parar os ditadores da toga ali em Brasília. Que hora que esse país vai ser realmente livre? Nós já estamos, pessoal, com Lula no seu 5º mandato, nós já estamos com o PT controlando essa nação há mais de 20 anos, 2 décadas, e o povo tem sido escravizado. Olha só para você ver, o dólar agora batendo R$ 6,10. Quando o real foi criado lá atrás, em 94, ele era 1 por 1 com o dólar. E hoje chega a bater 6,10, ou seja, essa moeda vem desvalorizando graças a esse governo comunista que temos há mais de 20 anos nesse país. E quando Jair Bolsonaro assumiu, as coisas começaram a dar certo, as estatais começaram a ter lucro, mas foi só voltar o 9 dedos, que agora pela primeira vez após o governo de Jair Bolsonaro, volta-se novamente as estatais a dar prejuízo. Correios, Petrobras. E isso, pessoal, já está mais do que provado que é uma forma deles perpetuarem no poder. Muitos falam que todo o dinheiro que é roubado no Brasil é mandado para fora, para financiar outras ditaduras lá fora. E é tudo um sistema que está todo amarrado para perpetuar na América toda o tal Foro de São Paulo. Isso, pessoal, só vai acabar o dia que o povo brasileiro se indignar contra essa situação e realmente se levantar para poder fazer algo contra. Porque se for depender de processos eleitorais, de sistema judiciário e de Congresso Nacional, essa situação não vai mudar. E preste atenção, pessoal, economistas já alertam e apontam para uma grande recessão em 2025. Então, se você tem dinheiro guardado, se você tem suas economias, não faça consumismo nesse final de ano, não faça gastanças nesse final de ano, porque você vai precisar desse recurso nos próximos meses. A economia, pessoal, só vai de mal a pior desde quando o Lula assumiu. Olha os números aí, está tudo aí. E o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional, eles estão pouco se lixando para isso, porque o salário deles cai lá em dia. O salário de um deputado federal, quase 40 mil. O ministro do Supremo Tribunal ganha mais do que isso, fora os auxílios, fora as mamatas. Para eles está tudo certo, pessoal. Para eles está tudo certo. E eu vou falar algo aqui que talvez vai desagradar alguns, mas realmente eu tenho que falar. Até para os ex-presidentes está tudo certo, como por exemplo Bolsonaro, como por exemplo Collor, como por exemplo Temer. Está tudo certo, sabe por quê? Porque eles recebem aposentadoria, porque eles recebem benefícios, eles têm carro particular do governo, eles têm segurança particular, está tudo certo. Para quem está tudo errado e quem realmente tomou o golpe, como a advogada falou aí, foi o povo brasileiro. O grande golpe foi dado no povo brasileiro. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários se você acredita que essa situação pode mudar em 2025, principalmente com a chegada de Donald Trump ali no poder nos Estados Unidos, se isso vai influenciar o Brasil ou não, se realmente, para você, a situação do Brasil não tem mais jeito. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Olha só o que acabou de acontecer, pessoal. Bolsonaro pede ali, né,
para poder estar indo visitar ali, fazer uma visita ali de consolo no velório da mãe de Valdemar da Costa Neto, que faleceu, porque o Bolsonaro está impedido de se encontrar com Valdemar da Costa Neto. Você sabia disso? Olha que absurdo. Na altura do campeonato, né, uma pessoa não pode se encontrar com a outra. E sabe o que aconteceu? Ele ficou adiando a autorização. No finalzinho ele autorizou, só que aí não deu mais tempo e aconteceu o velório lá e o Bolsonaro não pôde participar. Sabe o que é isso, pessoal? Perseguição, ditadura, comunismo, e é isso que nós estamos vivendo. Mas o povo brasileiro é pacífico, o povo brasileiro é um povo que gosta mesmo de carnaval, de futebol, e agora a nova modinha do povo brasileiro, sabe qual que é? Que já levou 200 bilhões do povão brasileiro? Apostas esportivas, isto mesmo. Então, pessoal, do que nós vamos reclamar? O povo brasileiro tem a governança que merece, porque os governantes saem do meio do povão e vão subindo, escalando ali, ó, vereador, deputado, senador e chega presidente. Sai lá de baixo. De onde que o Lula saiu? Foi do proletariado, não foi? Então tá tudo certo, pessoal. O povo brasileiro tem um governo que merece. Coloque aqui nos comentários se você concorda comigo ou não. Porque realmente, pessoal, a gente fica apontando para os políticos, mas eles saem daqui de baixo. E aí, cada um tem a vida que merece. Se o dólar está 6 e cacetada, é porque merece. Olha só, você que é trabalhador, você que é assalariado, você que ganha aí, você sabia que, em média, o povo brasileiro ganha, em média, R$ 2.200? Se juntar toda a população brasileira e a renda e dividir pelo número de trabalhadores, né, dá R$ 2.200. E aí eu quero te falar, de 1 ano, de 2 anos para cá, o seu salário aumentou quanto? Dobrou, triplicou? Porque o botijão de gás, pessoal, ele dobrou de preço de 1 ano para cá. 1 ano, 1 ano e meio para cá. Ele dobrou de preço praticamente. Em algumas capitais, na verdade de 2 anos para cá, em algumas capitais custava 60, 70, 80 reais. Agora tem lugar custando 160. E eu quero saber se de 2 anos para cá o seu salário dobrou de preço. Então, ou seja, você está perdendo até para um botijão de gás, graças a esse lindo governo que é o pai dos pobres, né? Que venceu o bolsonarismo, que retomou a democracia. Tudo isso aí é o que você vê na Globo, né? Quando a gente liga lá, porque o povo adora a Globo, fala que Globo lixo, mas na verdade o povo não para de assistir, porque se parasse de assistir, essa emissora fechava. Mas por que ela ainda está aberta? Por causa dos PIX que recebe do governo? Não, porque o povo continua assistindo. Então, pessoal, resumindo, o resumo dessa história é o seguinte: enquanto o povo tolerar esse tipo de governo que tem, não pode reclamar, tá tudo certo e tá tudo nos seus lugares, tá bom? Mas se você quer mesmo uma mudança, se você realmente acredita que algo pode melhorar, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, tem um botão aqui, você clica e se inscreve, e aí você vai fazer outra coisa, você vai pegar o link deste vídeo, vai mandar no grupo da família, no grupo do WhatsApp, vai que aí alguém pode abrir a mente, e aí nós possamos começar a convencer algumas pessoas de que tem algo errado nesse país. Então eu te peço, faça as duas coisas. Se inscreva aqui no canal, pega o link, você clicar em compartilhar aqui embaixo, você pega o link e manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família, porque é só assim que nós vamos poder convencer, né, e mostrar a verdade para mais pessoas. Porque realmente, pessoal, falar com vocês a verdade, se ninguém fizer nada, rapidinho nós estamos virando uma Venezuela, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.